Olá, boa noite. Está começando o Redação TV desta sexta-feira, 4 de julho. Hoje foi retirada a última família que morava no entorno do Dique do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, perto da região onde a estrutura extravasou na enchente de maio de 2024. No sábado, a Justiça autorizou a reintegração de posse das 7 residências que ainda permaneciam no local. Ao todo, 57 famílias foram retiradas da área e as obras reiniciaram. Hoje o trabalho foi de demolição. As máquinas derrubaram as últimas casas construídas na área do Dique do Sarandi, entre a Freeway e a Avenida Assis Brasil, na zona norte de Porto Alegre. As duas famílias que ainda residiam ali deixaram o local ontem. O Gilmar saiu na segunda-feira. Nesse terreno ficava a casa dele e mais duas. Os filhos já acessaram a compra assistida do governo federal. Ele está no aluguel, enquanto aguarda a liberação pela Caixa Econômica Federal dos R$200 mil para quitar um novo imóvel. Praticamente eu nasci aqui, ela não tinha nenhuma casa, era só banhado, né? Aí para outro lugar longe, agora que a gente trabalha aqui também na Zona Norte, né? Tu ir lá para outro lado do mundo para chegar aqui, né? É difícil. Mas tem que sair, né? Não vou prejudicar 30 mil pessoas que tem aqui no Sarandi. Tinha quatro pessoas que travaram aqui a obra. Eu não travei, estou saindo numa boa. Desde sábado até ontem, quinta-feira, houve a saída dessas 7 famílias. Então, a gente conseguiu amigavelmente, todas já tinham ou casa de parentes ou outros locais, e uma delas foi para as casas temporárias de parceria do governo estadual com a prefeitura municipal. O DEMAI explica que a obra ficou parada por mais de 3 meses por conta de uma ação judicial movida pelas famílias. As famílias queriam que só saíssem quando elas recebessem a casa definitiva da Caixa Econômica Federal, que é o órgão competente para esse benefício, vamos dizer. E muitas ali estavam ou na escolha da casa, ou no cadastro da Caixa Econômica Federal, ou laudos da Caixa já tinham escolhido a casa e a casa não tinha sido aprovada, ou não tinham sequer achado uma residência, ou outras achavam que a sua casa valia mais de R$200 mil, que é o valor que a Caixa Econômica Federal paga nessa situação. Após as fortes chuvas do fim de junho, a Justiça decretou a reintegração de posse e os trabalhos foram retomados. O plano prevê aumentar a altura do dique para 5,80 metros, reconstruir o talude e a rede pluvial que passa ali. O DEMAI diz que os trabalhos devem ser concluídos em até 4 meses. Nas próximas 2 semanas, vai ser feita a limpeza do terreno. Já a terceira etapa das obras exige o reassentamento de aproximadamente 500 famílias e ainda não há prazo estimado para a conclusão do processo. Depois a gente tem Vila Dique, tem Beco X, tem o resto da Asa Branca, então é um trabalho contínuo. Em maio do ano passado, o rompimento do dique em 2 pontos causou alagamentos em diversas ruas do bairro Sarandi. E agora vamos saber como fica o tempo neste final de semana? O sol predomina e o frio continua, mas com tardes mais quentinhas. Veja a previsão no mapa. Neste sábado, o sol aparece entre nuvens na maior parte do estado. O céu fica mais nublado apenas na campanha. E a massa de ar polar segue atuando sobre o Rio Grande do Sul, mas perde força. Por isso, as temperaturas sobem mais à tarde na comparação com os últimos dias. O tempo continua firme e frio também no domingo, com pequena possibilidade de chuvas isoladas no sul. Em Porto Alegre, o fim de semana começa com variação de 10 a 17 graus. Mínima de 8 e máxima chegando aos 18 em Santiago. E os termômetros vão dos 6 aos 15 graus em Erechim. Menos frio, mas as consequências dessa última massa de ar polar aqui no estado seguem provocando reflexos na agricultura. Sabe aquele verdinho, aquela saladinha de que tanta gente gosta? Esses alimentos já estão em menor quantidade e podem ter oscilação de preços.
É o que a gente confere agora na reportagem da Unisque TV, nossa parceira na região central do estado. O frio chegou com força no Rio Grande do Sul. Em Santa Cruz do Sul, as temperaturas despencaram nos últimos dias e trouxeram com elas geadas intensas, que cobriram as lavouras com aquela fina camada branca logo nas primeiras horas da manhã. Um cenário que há muito tempo não era visto com tanta intensidade. Com meus 61 anos, eu não me lembro de ter passado um frio desse e geada, tanta geada, né? As condições climáticas dos últimos dias têm atingido especialmente as plantações mais sensíveis ao frio, como couve, alface e repolho, cultivos comuns nas propriedades da região. Essas plantas não resistem às baixas temperaturas e queimam com facilidade em dias de geada. O fenômeno compromete o desenvolvimento e muitas vezes inviabiliza a colheita. A rúcula, o espinafre, que chega a queimar, né, devido ao frio, à geada, né? E que nem vagem na lavoura ainda, né? Pimentão, o tomate, essas coisas tudo se termina, né? O prejuízo não fica apenas nas lavouras, ele se estende até a comercialização. Muitos agricultores que já se preparavam para a colheita agora se deparam com produtos prejudicados pela geada, que não chamam tanto a atenção dos consumidores, o que afeta as vendas. É uma coisa assim, né, que tu plantou, agora estava na época de colher e tu não consegue colher porque elas estão pretas, né? Não adianta tu trazer que o produto, que o consumidor vai dizer, isso aqui foi queimada geada, não sei o que, sabe? As pessoas acham que isso é um defeito, vamos dizer assim, né? Mas não é culpa da gente, né? E a gente não entende que o tempo faz isso, né? Pois é, mas enquanto as verduras sofrem com o frio, as baixas temperaturas são favoráveis para outras culturas, e não só as de inverno. A produção de uva, por exemplo, que é colhida somente no verão, tem nesta época do ano um momento importante para o bom desenvolvimento. Quem explica é a reportagem do programa Rio Grande Rural da Emater. O estado do Rio Grande do Sul passa por mais uma onda de frio, que veio forte dessa vez. Para muita gente, esse frio é muito difícil de suportar. Mas para algumas frutíferas, né, Thompson, ele é uma ótima opção nesse momento? Sim, para algumas frutíferas, e a gente chama as frutíferas caducifólias, que são aquelas que perdem as folhas, melhor dizendo, no inverno, é fundamental que haja esse frio, justamente porque tem alguns benefícios que esse frio traz diretamente na produção do próximo período vegetativo. Com o acúmulo de horas de frio abaixo de 7,2 graus centígrados, ocorre uma maturação da gema, ou melhor, o desenvolvimento completo da gema, que é o local da videira que irá brotar, irá fazer a emissão de brotos. Então, com esse acúmulo de horas de frio, nós teremos uma excelente brotação, a probabilidade de nós termos uma excelente brotação e uma excelente produção. Nós temos videiras, por exemplo, que necessitam de 80, 100, 150 horas de frio abaixo de 7,2 graus centígrados. Outras, mais de 300 horas de frio, 350 até 400 horas de frio. Nós já, nesse momento de inverno, já atingimos 155 horas de frio abaixo de 7,2 graus centígrados. Então, as videiras precoces, né, a gente já tem uma boa carga de frio hibernal, né, que provavelmente, né, será um dos fatores que irá contribuir para que a gente haja uma excelente produção. Esperamos que o frio continue, nós estamos no período certo, estamos no momento certo, então para este tipo de fruteiras é essencial o frio. Além disso, nós temos outros benefícios, como por exemplo a diminuição do inóculo de fungos patogênicos, quer dizer, aqueles fungos que causaram doença no ciclo anterior, né? Esses fungos ficam no vinhedo e tendo esse frio, nós diminuímos essa quantidade. O mesmo acontece com pragas, né? O frio elimina naturalmente o excesso de pragas no vinhedo, além de ser também um herbicida natural no controle de ervas. Então, neste momento, para este tipo de cultura, o frio está no momento certo, na intensidade certa, e a gente espera que se mantenha. E a cesta de alimentos pesquisadas pela Receita Estadual fechou junho em R$ 294,96, praticamente estável na comparação com maio. A maior retração aconteceu nos preços das frutas, com destaque para laranja e bergamota. Mas o preço do café, que vem pressionando o orçamento das famílias, também recuou. A região das hortênsias continua com a cesta mais cara do Rio Grande do Sul, R$ 313,21. Já o menor valor foi o da região Jacuí Centro, com R$ 278,10. E amanhã é o Dia Mundial do Cooperativismo, uma data que tem um significado especial para o Rio Grande do Sul.
Foi no município gaúcho de Nova Petrópolis que nasceu a primeira cooperativa da América Latina, em 1902. A iniciativa foi do padre suíço Theodor Amstedt. Ele implantou a Caixa Rural, com o objetivo de oferecer soluções financeiras para os colonos alemães que não tinham acesso a serviços bancários. Passados mais de 120 anos, a Sicredi Pioneira, como ficou conhecida, continua em atividade. E num momento de recuperação da economia do Estado, após a enchente do ano passado, as cooperativas de crédito desempenham um papel importante. Nossa equipe foi conhecer um pouco o trabalho desse tipo de organização, que dinamiza empresas de diferentes setores. As sacas de café verde, vindas de outros estados do país, como Minas Gerais, Bahia e São Paulo, seguem para a torrefação. Nesse processo de torra dos grãos, a bebida ganha seu aroma e sabor característico. Seria o beneficiamento do grão verde, que vai se transformar no grão torrado, que é aquele grão que a gente está acostumado a ver nos moinhos, nas cafeterias e nas residências das pessoas. Aqui que esse processo acontece. Aqui também a gente faz o processo de moagem de alguns grãos. A gente tem uma linha de cafés moídos, que também acontece a parte da moagem do embalo aqui na nossa indústria também. Esses equipamentos que a gente tem aqui são 2 equipamentos ecológicos. Além deles garantirem uma precisão no ponto de torra dos grãos, são equipamentos que não despejam fumaça na atmosfera. Nós então escolhemos esses equipamentos também por conta dessa questão ecológica que eles entregam. A fábrica, que fica no bairro Navegantes, em Porto Alegre, tem quase 30 anos. 50 toneladas de café são beneficiadas por mês. No ano passado, a produção parou por 2 meses, quando a inundação atingiu a indústria. A gente praticamente teve que reconstruir toda essa fábrica. Tivemos uma perda significativa de produtos prontos, matéria-prima, equipamentos. Então foi bastante desafiador na época e a cooperativa foi muito importante para nós na reconstrução aqui do negócio, né? Na verdade, sempre foi importante no desenvolvimento do negócio, né? Nos trazendo linhas de crédito, nos trazendo oportunidades que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou. O cooperativismo atua no fomento aos negócios locais. O Estado conta com 88 cooperativas de crédito. Em 2024, elas movimentaram 27,8 bilhões de reais. É o ramo com o maior número de associados. Quase 3,5 milhões de gaúchos fazem parte. As cooperativas são grandes repassadores de recursos, tanto federais como estaduais, quando a gente tem também. E é esse olhar próximo, local, regional, sabendo das dificuldades, mas também observando as oportunidades, faz com que o cooperativismo desenvolva muito o empreendedorismo local. Então esse é um dos grandes diferenciais nossos, conhecer o associado, saber quem ele é. O setor cresceu 8,7% no número de associados e gerou 19 mil empregos no ano passado, conforme o último relatório da Organização das Cooperativas do Estado. O Rio Grande do Sul é um dos estados em que o cooperativismo de crédito é mais forte em nível nacional. Nós temos uma presença em quase 100% dos municípios. Isso é difícil a gente encontrar, ainda mais no estado que tem 497 municípios. As cooperativas só não estão presentes em 12 municípios. E, em média, 30% da população adulta do Rio Grande do Sul é associada numa cooperativa. E quando a gente olha pessoas jurídicas, também, em média, 30% das pessoas jurídicas do Rio Grande do Sul são associadas a uma cooperativa de crédito. Então, essa proximidade de uma cooperativa de crédito com pequenas e médias empresas, lembrando, o Sebrae sempre nos destaca que mais de 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. E as cooperativas têm essa vocação de estar perto do micro, do pequeno e do médio também. Cooperando e prosperando, né? E nós encerramos com a Orquestra da Ubra, que realiza concerto neste domingo, às 19h, no Clube Leopoldina Juvenil de Porto Alegre. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil e a gente volta na segunda-feira, 6:45. Muito obrigada pela companhia, boa noite, ótimo final de semana e tchau, tchau.